A história de Jaraguá do Sul recentemente contou com uma colaboração do pesquisador, o professor Sidney Marcelo Lopes, que tem uma vasta contribuição no desenvolvimento e expansão da cultura de Jaraguá do Sul. O alvo de sua pesquisa foi a comunidade húngara. Sidney, relate para nós do que se tratou a temática que você desenvolveu para a sua dissertação de mestrado na Univille, em Joinville. A partir do momento que nós ingressamos no curso de mestrado de Patrimônio Cultural e Sociedade, optamos em desenvolver uma pesquisa a respeito da imigração e também da estada da comunidade húngara em Jaraguá do Sul, né, que este ano completa 120 anos. E pegamos como foco principal desse estudo a questão da revalorização, podemos chamar assim, ou do reavivamento, né, dos patrimônios dessas comunidades, das identidades desses grupos de imigrantes, né, que se estabeleceram no sul do Brasil e em outras colônias, que percebe-se, né, que com o passar do tempo algumas coisas se perdem, outras se transformam, e essas comunidades, né, nas últimas décadas do século XIX, a partir de 1990, poderíamos dizer assim, principalmente no estado de Santa Catarina, onde começou uma série de movimentos com o Oktoberfest, com as festas chamadas típicas, né, para valorizar o patrimônio do imigrante. Jaraguá do Sul também foi envolvido neste processo. Começando com a Schützenfest em 1989, logo após isso veio a festa italiana, associações folclóricas, grupos folclóricos, as sociedades sendo revitalizadas com seus patrimônios, e a comunidade húngara também entrou nesse processo a partir de 1995, quando que, por uma iniciativa da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, houve um reavivamento das tradições húngaras no município. A partir deste momento começamos então a desenvolver essa pesquisa, mas para que pudéssemos explicar o que foi esse movimento, tivemos que retornar a história, digamos assim, até o século XVIII, XVII, quando ainda da estada desses grupos na Europa, onde começou lá um movimento de deslocamento na Europa. Então, quem são os húngaros que vieram para Jaraguá? A sua grande maioria, podemos colocar 90%, né, dessa comunidade, eram imigrantes suábios, né, que foram deslocados no século XVIII pela Imperatriz Maria Teresa, né, quando essa para poder povoar as comunidades do antigo Império Turco-Otomano, né, quando o Império dos Habsburgo retomou esses territórios, a Imperatriz então mandou seus súditos do sul da Alemanha, que era a antiga Suábia, né, através do rio Danúbio. Esses grupos desceram em grandes números e se alocaram na Hungria, na antiga Iugoslávia, na Romênia, em países, né, que fazem parte daquela região que era antes tomada pelo Império Turco-Otomano. E neste grupo, então, estavam os suábios, podemos chamar assim, que estavam na Hungria e posteriormente vieram para Jaraguá do Sul. Nessa época que vieram na Hungria, né, alguns costumes foram se mesclando, né, entre a cultura suábia, que trouxeram lá do sul da Alemanha, que hoje a antiga Suábia não existe mais, é o estado de Baden-Württemberg, que tem a sua capital como Stuttgart, né, só para o pessoal se localizar geograficamente, né. Então esses costumes foram se mesclando, costumes germânicos com os costumes húngaros. E naquela época a questão do território era muito... não é como hoje tem a Hungria, tem a Áustria, tem a Alemanha, né, eram tudo grandes impérios, né, e esse império onde estava, né, a Hungria, começou com o Império Germânico e depois transformou-se em 1867 no Império Austro-Húngaro, onde essa comunidade ficou vivendo. Então, como o Império era austro-húngaro, poderíamos dizer que a cultura desse grupo, que depois veio para Jaraguá do Sul, também era uma cultura suábia e húngara. E o principal símbolo dessa cultura podemos colocar que é o seu dialeto. Por quê? Eles falavam o alemão, né? o dialeto suábio, podemos colocar assim, o suábisch, como é chamado aqui. Quando desceram para a Hungria, né, eles ainda continuaram morando em aldeias fechadas, praticamente assim, porque lá colonizavam e esse dialeto predominou nessas aldeias. Com o passar do tempo, e até por algumas leis até dos húngaros que queriam que o seu idioma, o húngaro, fosse predominante, né, foi quase como foi a lei do nacionalismo aqui no Brasil, então eles colocaram que os povos que estavam na Hungria tinham que falar o húngaro.
Mas, como era difícil, até pelo isolamento deles, o alemão ficou predominando, mas algumas palavras do idioma húngaro foram anexadas, né, nesse dialeto, o dialeto Suábis, que mais tarde, então, depois veio para Jaraguá do Sul. Então, assim como o dialeto, né, que é um dos símbolos mais fortes dessa comunidade, poderíamos destacar ainda como forte símbolo a religiosidade, esse povo católico que saiu lá da Alemanha com essa religião, e na Hungria foram muito bem recebidos, porque a Hungria é um país extremamente católico, né, até Santo Estevão, o seu grande conquistador, o rei húngaro, né, o que foi canonizado, né, mais tarde, né. Então essa religião eles puderam continuar praticando, e os seus costumes sociais estavam centrados praticamente ao longo da igreja ou das festas religiosas. Então as suas grandes festas eram o batismo, eram os casamentos, eram as primeiras comunhões, e depois as festas das colheitas. Então esses eram os seus costumes tradicionais. Outro símbolo que veio com eles foi o nosso strudel, né, que é um prato austro-húngaro também, é um prato que nasceu no centro da Europa, né. O strudel é um nome alemão, né, um nome alemão que significa redemoinho. Em húngaro o strudel é retes, né, R-E-T-E-S, né, até um nome, pela língua húngara ser mais difícil, é um nome fácil de pronunciar, né. Então também veio com esses imigrantes húngaros para Jaraguá do Sul. Então no final do século XIX, como todos a questão das imigrações, né, a Hungria também passou por esse processo de dificuldade, a falta de terras, a questão da indústria, né, por exemplo, na lavoura, deixando muitos desempregados, né, a fome, né, teve algumas questões que teve, né, a colheitas fracas ao longo de alguns anos, né, isso se refletiu na Hungria. A maioria dos que estavam na Hungria trabalhavam para grandes famílias, né, por exemplo, para grandes propriedades, para grandes latifundiários, então o seu trabalho não conseguiu mais o sustento. E incentivados então, né, por exemplo, então teve essa questão que os repulsou, que fez eu sair. E teve o fator de atração. Aqui no Brasil tinha uma política para atrair imigrantes, né, que assim foram com os alemães, com os italianos, com os poloneses, né, até começou no tempo do Império, com Dom Pedro, né, que começou aquela questão de negociar, inclusive até diretamente na Hungria, na Áustria, com os Habsburg, essa negociação para vir imigrantes, né. Então os húngaros, a partir de 1891, deixaram a sua região de Veszprém, onde estavam lá aproximadamente 150 anos, com uma cultura suábio e húngara. Podemos dizer assim, já eram húngaros, porque estavam lá há 150 anos, e então vieram para o Brasil em 1891. Saíram de lá de trem, né, de Budapeste ao porto de Bremen, e a partir do porto de Bremen, então, vários navios vieram para a nossa região. Entre 1891 e 1896, calcula-se que aproximadamente de 800 a 1.000 imigrantes húngaros chegaram na nossa região. Como eles chegaram até aqui? Vieram pelo porto do Rio de Janeiro, passaram o período de quarentena. Após esse período, pegaram um outro vapor até o porto de Itajaí. Em Itajaí, pegaram um barco, subiram o rio Itajaí a sul até Blumenau, onde então, com o Dr. Blumenau, fizeram então o encaminhamento desse povo para Jaraguá do Sul. De Blumenau foram de carroça, através da antiga Pomeranos, que era uma comunidade que hoje é município de Pomerode, e Rio dos Cedros, na comunidade de Rio Ada, e iam até de carroça, e após onde chegavam ao pé da serra, que é a Serra do Garibaldi, faziam então esse trajeto a pé, subindo e descendo a serra, e ali então formaram as suas primeiras colônias na comunidade de Garibaldi. Hoje chama-se Jaraguá Alto, Jaraguazinho, comunidade São Pedro. Ali foi instalado então o barracão dos imigrantes, né? E daí todo aquele sofrimento para subir a serra a pé, com crianças pequenas, com as mulheres com aqueles vestidões, arranhando-se nos espinhos, o desconhecido mosquito que chegaram aqui, né, o mosquito que não tinha na Europa os atormentando, o medo de cobra, a questão dos índios também, por exemplo, que eram os habitantes daqui do local, tiveram alguns conflitos com esses índios, esses primeiros imigrantes, né? A instalação deles, como dos demais imigrantes que vieram para cá, foi muito sofrido, né? Não podemos colocar, era uma verdadeira epopeia, né? Essa viagem durava quase 60 dias, desde o dia que saiu da sua comunidade, né? Então hoje é fácil você cruzar o Atlântico, né, num avião, mas naquela época eles vinham para um destino incerto, né? Mas era aquilo que os restava para fazer, né? Então chegaram aqui,
construíram os seus primeiros barracos, derrubaram as matas para fazer suas primeiras plantações e começaram então a se adaptar ao solo brasileiro. Muitas famílias desses imigrantes se destacaram na questão da agropecuária, onde com criação de gado, com plantação de fumo, até naquela região que foi muito forte no começo do século, com a banana, com o aipim. O aipim foi um produto que a gente pode também colocar como símbolo da adaptação desses imigrantes aqui no Brasil, aqui em Jaraguá do Sul, né? Tanto que hoje no Jaraguazinho existe a festa do aipim, por esse produto ter toda essa força, né? E eles começaram então a se adaptar, conheceram até com os caboclos que moravam aqui, conheceram o peixe cascudo, né, que não conheciam, então passou a ser base da sua alimentação, conheceram a batata doce, né, o aipim, como a gente colocou, até numa entrevista que o Ademir Pfiffer, o historiador, fez com o seu Afonso Sterling, os seus antepassados falavam que eles vinham para o Brasil para comer raiz de árvore, e essa raiz de árvore então é o nosso famoso aipim. Então foi também um desses símbolos dessa adaptação. Aqui, a religiosidade que trouxeram da Europa foi um fator de sustentação, né, até como fator psicológico, para eles poderem suportar todas as tarefas, podemos colocar assim, que tinham no dia a dia, porque trabalhavam no dia a dia na solidão da mata, né, os vizinhos ainda eram um pouco afastados, e essa religiosidade então fez com que eles organizassem as primeiras comunidades para se reunirem e realizarem seus cultos, suas missas, seus eventos religiosos. Essa religiosidade foi muito predominante também aqui no Brasil nessa adaptação. Como vieram da Europa com isso muito arraigado, muito forte, aqui também foi um fator predominante para eles, né, na habitação desse grupo. Se adaptaram, né, as primeiras famílias então começaram, aqueles ranchos a pique começaram a ser substituídos pelas construções de alvenaria, as lavouras começaram a produzir bons frutos, os primeiros comércios começaram a ser estabelecidos. Nós tivemos aí Jorge Wolff, que foi um grande comerciante naquela região, mais tarde o Fischer. Formaram uma sociedade austro-húngara na época, em 1903 mais ou menos, foi a primeira, né, que a gente tem até notícia, uma das primeiras sociedades culturais formadas em Jaraguá, então foi na região do Garibaldi, na região de Santo Estevão, formaram essa sociedade para encontrar-se, e daí alguns personagens começaram a se destacar nessa história. As famílias, né, todos os imigrantes localizados, né, mas então nós tínhamos aí, como coloquei na questão comercial, o Wolff e depois o Fischer. O Fischer era uma espécie de corifeu para os húngaros, né? Ele era escrivão, ele era delegado, ele media terras, ele era o representante do consulado da Hungria aqui no Brasil, isso já na década de 20, de 30, né, onde já tinha ali a sua comunidade praticamente já formada. Então o Fischer fazia esse intercâmbio com a Hungria, e eles tinham realmente um intercâmbio forte, né, no final da década de 30, começo de 40, a comunidade daqui tinha um intercâmbio muito forte com as autoridades húngaras de São Paulo e também da Hungria. Tanto que tem muitas correspondências trocadas. O Fischer escrevia em alemão aqui de Jaraguá e recebia essas respostas em húngaro. E no ano de 1939 a 41, né, em termos culturais, em termos sociais, teve uma grande representação aqui, que foi a visita do cônsul Lajos Bogler, né, que veio a Jaraguá para fazer então uma espécie de uma visita oficial, digamos assim, aos húngaros daqui. E neste ano, no ano de 41, foi comemorado o jubileu da imigração húngara em Jaraguá. Eles fizeram uma grande festa, isso está relatado no livro Mundo Húngaro no Brasil, do cônsul Lajos Bogler. Fizeram aqui um grande encontro, uma grande festa para comemorar estes 50 anos. E no livro do Lajos Bogler, então, a gente encontra a seguinte fala, que os húngaros de Jaraguá, né, que ele ainda encontrou aqui, mas que poucas senhoras, né, ainda tinham o domínio da língua húngara. Né? Por que então esse domínio da língua húngara? Como a gente colocou anteriormente, eles vieram para cá conhecendo a língua húngara, mas o seu linguajar de casa, digamos assim, no âmbito familiar, era o Suábisch, era o alemão. Né? E chegando aqui no Brasil, aqui em Jaraguá, rodeado por alemães, né, no Rio Cerro, no próprio Rio Ada, em Jaraguá e outras regiões, rodeado por os alemães, o alemão passou então a ser a sua língua de contato, e o húngaro ficou então em segundo plano.
né? Então esse conhecimento que essas senhoras tinham dessa língua era aqueles que elas ainda trouxeram da Hungria, do idioma húngaro. Até porque o húngaro é uma língua bem diferente do alemão, né? O húngaro é da família das línguas fino-úgricas, né? E né, Ural-Altaica, então dos montes Urais, então é uma língua totalmente diferente do alemão. E o Bockel até relatava que alguns desses senhores mais velhos pensavam que, ao falar o dialeto suábis, que é um pouco diferente do alemão, pensavam estar falando a língua húngara, mas na verdade falavam o dialeto suábis. Então por isso que a língua húngara não se perpetuou em Jaraguá, devido à grande, podemos colocar até influência da língua alemã aqui na região. Então, por exemplo, assim, eles optaram em ter o alemão como a sua primeira língua, algo que eles já tinham lá na Hungria, né, no âmbito familiar. Então teve essa grande festa, né, e nas correspondências que a gente teve acesso do Ferenc Fischer com as autoridades húngaras, e já tinha um movimento de revalorização da cultura húngara aqui em Jaraguá naquela época, em 41, onde o Ferenc Fischer falava o seguinte: queremos que a nossa comunidade seja reconhecida como comunidade húngara. Até ali eles eram chamados de austro-húngaros, como a gente via na própria sociedade austro-húngara que tinha. Então, e até porque a gente tem que colocar a história historicamente até para se entender, né? Era o término da Primeira Guerra e o começo da Segunda Guerra. Então ali a Hungria tinha mal se libertado do Império dos Habsburgo. A Hungria tinha mal se tornado um país, né? Um país democrático. Democrático não, mas um país, né? Então, e com o início da Segunda Guerra, a Hungria também entrou do lado da Alemanha na guerra. Até por questões, uma série de questões, a Hungria esteve do lado da Alemanha na guerra. Então, se fechou de novo aquele contato. Se fechou o período da Segunda Guerra aqui, como para os outros imigrantes também foi um período da campanha de nacionalização. Eles tiveram que adotar o português em suas escolas, nas suas casas, né? Aquelas senhoras que não conheciam uma outra língua, tiveram que passar tiveram que aprender o português, ou então se calavam. A gente tem muitos relatos desses imigrantes, ou desses filhos de imigrantes, que vieram essa época como um tempo de perseguição, um tempo de que muitos vizinhos um entregavam o outro, de muita desconfiança, né? E assim o período da Segunda Guerra, então, em termos culturais, acabou que esses imigrantes tornassem um pouco mais introspectivos, né? E com o pós-Segunda Guerra, com o fechamento da cortina de ferro, né, na Europa, a Hungria se isolou e eles não tiveram mais contatos, aqueles contatos que tinham anteriormente com os imigrantes, com a sua terra natal. O pessoal daqui de Jaraguá então ficou um tempo, digamos assim, no ostracismo, no que diz respeito à Hungria e o Brasil, digamos assim, né? E nesse período pós-Segunda Guerra, final da década de 40, 50, 60 e até 70, os seus costumes se misturaram muito com os dos alemães, né? Porque eles estavam dentro das cidades de Tiro, estavam dentro, né, por exemplo, nas comunidades religiosas. Muitos desses húngaros que eram católicos, até por questão de casamentos, alguns tornaram-se evangélicos, né? Então teve essa mistura que chamamos até de hibridismo cultural, né? O português começou a fazer parte da sua linguagem e ficou o alemão, né? E até aquele suábio mais germanizado, né? Aquele suábio, digamos assim, que era aquele suábio com alguns elementos húngaros ainda dentro do seu linguajar, passou então a ficar de lado e a língua se germanizou, né? Assim também como os seus costumes. E como eu coloquei no começo, então, em 1995, com essa questão da revalorização do patrimônio cultural dos imigrantes, começou em Jaraguá também então esse movimento para revalorizar a questão da cultura húngara. Tá certo. Então, Sidney, nesse primeiro bloco você contextualizou e trouxe para nós então informações precisas e propriamente do que você discorreu na dissertação. Muito obrigado.